Wanda, hoje vamos falar um bocadinho aqui da tua visão também, porque a tua assinatura é Espaços Saudáveis, Pessoas Felizes. O que é que a maioria das pessoas ainda não compreende sobre a relação entre os espaços e a qualidade da nossa vida? Isto era... Ficávamos aqui vários dias. O que é que as pessoas não compreendem? Compreendem muita coisa. Acho que as pessoas estão neste momento... A partir do Covid, eu acho que houve uma mudança da mentalidade das pessoas nesta temática. Começaram a entender de que forma é que os espaços acabam por influenciar todas as áreas da nossa vida, não só do ponto de vista pessoal, profissional, humor, criatividade e produtividade, como disseste bem. Portanto, os espaços, que podem ser a nossa casa ou os locais onde nós trabalhamos, têm... é como se fosse uma camada de tudo aquilo que nos influencia, como a nutrição, o exercício físico, e muitas pessoas ainda não estavam despertas para isso. E o Covid veio mudar esse paradigma, e muito. Portanto, algumas estavam despertas, outras nem tanto, mas houve aqui uma transformação muito grande após o Covid. E atualmente há uma procura, uma busca de conhecimento nestas áreas e aprofundar estes temas, alguns mais recentes do que os outros, como é o caso da neuroarquitetura, que é uma temática mais recente, e a psicologia das cores, psicologia positiva, que também tem impacto ou os espaços têm impacto na psicologia positiva e vice-versa. Portanto, há aqui um conjunto de temas que se têm aprofundado ao longo dos últimos anos e eu acredito que nos próximos 10 anos ainda mais. Portanto, estamos numa era de transformação dos espaços. Se os espaços influenciam emoções, decisões, produtividade e bem-estar, por que é que continuamos a tratá-los como um detalhe? As empresas e as pessoas acham um detalhe até começarem a ter noção do ponto de vista financeiro, de como é que os espaços, especialmente as empresas, quando começam a ter noção do quão influencia o dinheiro da própria empresa, do ponto de vista da produtividade e da criatividade, e que o bem-estar pode também impactar a retenção de talentos e não só, quando se mexe na conta financeira da empresa, as empresas já estão dispostas a fazerem essas alterações. Portanto, esse é também um dos meus propósitos, chamar esta camada à mesa dos líderes, tem que ser à mesa dos líderes, e a partir do momento em que eles têm consciência disso, tudo muda. Tocaste aqui num ponto importante para todos os líderes, não é? Que é a parte financeira, sem dúvida. Em que momento percebeste que isto não era apenas uma questão de estética, mas uma questão de comportamento humano e qualidade de vida? Eu sempre trabalhei na área da indústria farmacêutica. Há 10 anos atrás, para ser mais precisa, há 11, mudei a minha vida para a área dos espaços, mas ligados à saúde à mesma. Portanto, eu sempre tive consciência de que os espaços era uma das camadas da saúde, mas profundamente há 11 anos que exploro essa temática e a partir do momento em que eu tive uma dificuldade de saúde ainda notei mais. Portanto, e tem sido um processo de aprendizagem e à medida que eu com investigadores, com pessoas da área, de várias áreas, portanto eu trabalho com médicos, psicólogos, pessoas ligadas aos recursos humanos, portanto não trabalho só com arquitetos nem designers. À medida que aprofundo estas temáticas, tomo mais consciência da importância e da literacia nesta área. Basicamente é isso. O que é que os espaços revelam sobre nós? Muita coisa. Os espaços revelam
o que muitas das vezes nós escondemos. Do ponto de vista da psicologia positiva ou negativa, da forma como nos encontramos do ponto de vista profissional, se estamos perdidos ou não. Até mesmo as pessoas que podem estar a sofrer um burnout ou problemas psicológicos, a casa é talvez a primeira coisa a revelar. A denunciar. A denunciar. Portanto, a pessoa não precisa de explicar, basta entrar num espaço e estarmos atentos aos detalhes. E nas empresas também. Sim. É possível um espaço influenciar a forma como pensamos e decidimos sem nos apercebermos? Sem dúvida. O foco. Onde é que está o foco do líder ou da pessoa? Se o foco está realmente alinhado com aquilo que quer, porque muitas das vezes pensamos que estamos alinhados e não estamos alinhados, e ao olhar para os passos, essa denúncia pode ser esmagadora. Vamos falar aqui um bocadinho de pessoas, bem-estar e qualidade de vida. Porque é que há espaços onde nos sentimos imediatamente bem e outros que nos retiram energia? Há espaços que são confortáveis, que as cores, os materiais, tudo se enquadra de acordo com aquilo que nós precisamos. Mas, no entanto, Sofia, aquilo que eu preciso pode ser, e é, certamente, diferente daquilo que tu precisas. Eu costumo fazer esta analogia com a nutrição e com o exercício físico. As minhas necessidades são diferentes das tuas. Portanto, então, o meu espaço tem que estar enquadrado com as minhas necessidades. Portanto, e de acordo com o bem-estar e com aquilo que eu procuro. Porque normalmente as pessoas querem fórmulas gerais, mas as pessoas são particulares. E é aqui que reside também a magia, como fazer isto nas empresas, porque nas empresas existem várias pessoas que trabalham em espaços que são comuns, mas que cada departamento tem as suas características de comunicação, as suas características de linguagem, e é um bocadinho por aí. Estavas a falar e estava-me a lembrar no meu trabalho, porque eu não trabalho em grupo, trabalho B2B, não é? Diretamente com o líder. E não é possível trabalhar na profundidade se não for dessa forma, porque são pessoas individuais, não é? Então trouxeste aqui algo que temos em comum, que é este olhar sobre tu és uma pessoa e outro líder é outra pessoa. Então as necessidades, obviamente, que vão ser diferentes. São diferentes. Até que ponto os espaços onde nós vivemos influenciam a forma como nos sentimos, pensamos e agimos? E antes de avançarmos, já me fizeram esta pergunta, depois vou-te fazer assim algumas perguntas. Qual é que é o espaço da casa que tu mais gostas? E eu disse, o meu quarto. E o que é que tu sentes? Serenidade, tranquilidade, sinto-me em paz. Tu costumas fazer este tipo de exercícios? Eu normalmente faço o exercício onde é que a pessoa passa mais tempo, obviamente é a questão do quarto, e depois qual é a divisão que vais impactar mais na vida da pessoa. Onde nós passamos mais tempo é o local que tem mais impacto e mais valor acrescentado. E aqui se há algum sítio que temos que mudar primeiramente, talvez deverá ser o quarto, sem dúvida. Porquê? Porque o sono vai impactar com toda a área, com todas as áreas da tua vida, porque tem uma influência tremenda na tua saúde e no teu bem-estar. Portanto, para tu trabalhares bem, para estares bem com o teu relacionamento, com o teu trabalho, a tua criatividade, o teu humor.
Portanto, o quarto é fundamental. Portanto, é o primeiro sítio a alinhar e aquele onde nós devemos depositar o maior enquadrá-lo da melhor forma para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. No meu caso, aí não há como mudar, porque realmente sinto-me bem com ela, mas certamente há áreas da casa que têm de ser olhadas, não é necessariamente... olha, cozinha também. Certamente, se passas bastante tempo na cozinha, Agora, imagina uma pessoa que não gosta de cozinhar ou que não passa tempo nenhum na cozinha, portanto, para essa pessoa, o olhar da cozinha vai ser diferente. Portanto, temos que enquadrar a pessoa ao espaço e de que forma é que esse espaço tem um impacto real na pessoa. Uhum. E às vezes as pessoas nem têm noção disto que nós estamos aqui a falar. Não. Quando veio este tema de cima, eu disse, realmente nunca tinha pensado. Agora imagina, Sofia, uma pessoa que tenha uma casa e que passe pouco tempo em alguma divisão ou até numa casa pontual. Portanto, se calhar a necessidade é mais residual, mas o local onde passamos mais tempo, e hoje em dia nas empresas, sim, obviamente existem muitas pessoas a trabalhar em casa, a fazer teletrabalho, mas há pessoas que passam mais tempo no escritório, na sua secretária, do que propriamente em casa no sofá, ou mesmo na cozinha, ou até mesmo no quarto. Portanto, temos que enquadrar os espaços às nossas necessidades. Assim, por curiosidade, quando tu entras assim no escritório, o que é que pode ter ali logo em conta? É a mesa? É a cadeira? É a cor das paredes? Conta. Olha, as cores têm muita influência, sem dúvida, ainda mais porque as cores acabam por ser influenciadas até mesmo do ponto de vista da iluminação. Porque se uma sala ou se um escritório tiver pouca iluminação, ter cores muito escuras vai trazer um impacto menos positivo para as pessoas. Logo por aí é importante. A questão da ergonomia também, porque se estivermos muito tempo sentados, a questão da cadeira, a secretária, hoje em dia existem secretárias que sobem e descem para as pessoas não estarem tanto tempo sentadas. Portanto, são aspectos fundamentais hoje em dia. Existem sinais, como nós estávamos aqui a falar, que indicam que um espaço já não está alinhado com a pessoa que somos hoje. Consegues assim caracterizar algum momento que tu tenhas visto sem dúvida. E partilhar? Desde alterações de vida das pessoas, divórcios, viuvez, saída dos filhos de casa. Portanto, há um conjunto de etapas que requerem, muitas das vezes, mudanças, algumas mais drásticas do que outras, na vida das pessoas e, obviamente, nas casas e também nas empresas, porque as empresas mudam, os líderes mudam, as marcas evoluem e essas evoluções requerem uma nova abordagem. E que também acompanha nesse sentido. Para acompanhar a evolução, sem dúvida. O que é que mais te surpreendeu ao longo dos anos sobre a forma como os ambientes afetam o comportamento humano? O que mais me surpreendeu, eu acho que é a questão mesmo de ver que existem resultados que são muito superiores do que aquilo que nós imaginávamos. A forma como impacta na nossa saúde são muito elevados para aquilo que as empresas não têm ainda conhecimento disso mesmo. Portanto, aos poucos começam a entranhar essa necessidade e começaram agora mais recentemente a olhar para a questão dos escritórios do bem-estar. Começou tudo na hotelaria,
quando os hotéis iniciaram esta jornada wellness. E agora as empresas também, do ponto de vista corporativo, cada vez mais interessadas por estas temáticas, porque é uma forma de reter talentos e de fazer com que as pessoas se sintam bem no local onde passam tanto tempo. Sim, porque na realidade é sobre pessoas, não é? É sobre pessoas. Não é só porque é bonito, porque é não elegante. É só por... Não. Tem ali a sua intenção por trás. O que é que mais te preocupa quando observas a forma como se vive atualmente nas empresas, no tempo que lá se passa? Ou em casa? Bem, nós não fomos talhados para estar tanto tempo dentro dos espaços, mas o que é certo é que dizem que nós passamos cerca de 90% do nosso tempo em espaços fechados. Porquê? Porque é ou nas escolas, ou em casa, ou nos edifícios, pode ser no centro comercial, pode ser num sítio qualquer. 90% é muito tempo. E, por exemplo, a questão da ventilação, da poluição, a poluição não se vê. Portanto, e normalmente nós só temos medo daquilo que vimos. E como não vimos, portanto, passa um pouco ao lado, mas o mal está lá. E é necessário alertar. E cada vez mais a classe médica e todas as pessoas que trabalham nestas áreas estão mais sensíveis e é por isso que os congressos médicos, os congressos farmacêuticos, todas estas áreas já falam sobre estas temáticas dos espaços nos congressos de medicina, farmacêuticos. Portanto, estes temas são importantes, é uma camada fundamental para a saúde das pessoas. Vamos falar aqui um bocadinho de ti, por trás da especialista. O público conhece-te a ti enquanto profissional, autora e palestrante, mas quem é a Wanda para lá tudo isso? Que está nos bastidores e que ninguém vê? Bem, sou uma apaixonada por aquilo que faço, acho que isso faz parte e é integrante de mim, da minha pessoa, daquilo que eu sou hoje. Sou uma apaixonada por pessoas, se calhar é fundamental para a área que eu trabalho, e também por estudar. Eu acho que nota-se também que eu tenho vindo a fazer ao longo do tempo, estudado várias áreas, não análogas, mas todas complementares, e é isso que me traz uma visão diferente, se calhar disruptiva do convencional. Gosto de aprender, todos os dias aprendo com pessoas, com projetos, com empresas, com líderes, com profissões. É por isso que gosto de trabalhar com profissões completamente diferentes da minha. Gosto mais de trabalhar com pessoas que não têm a mesma área que eu do que propriamente as pessoas que têm, porque só assim é que consigo crescer, ter outras visões, olhar as coisas de outro prisma, que é fundamental. E é só, acho que é apaixonada por aquilo e pela vida, por viver, cada vez mais. Ao longo das diferentes fases da tua vida e da tua carreira, o que é que sentes que mudou mais em ti enquanto mulher? Bem, enquanto pessoa mudou muita coisa, mudou a minha visão de ver as coisas, a forma como eu trabalho, como comecei a trabalhar é completamente diferente daquilo que eu faço hoje, e obviamente a questão da mulher que sou, porque não consigo separar uma coisa da outra. Os últimos 10 anos foram muito transformadores para mim, porque aprendi que tem que mudar e que a mudança faz parte, que é algo que eu não consigo controlar, há muitas variáveis
E se calhar esse é o meu maior desafio, porque eu não gosto de muitas mudanças. E o meu propósito alinhou-me nisso. Portanto, às vezes são os desafios que nos obrigam a descobrir as pessoas que somos hoje. E para uma pessoa que não gosta de mudar, a reinventar-se no negócio, na pessoa, em tudo, talvez é sem dúvida o meu maior desafio. É o desafio que eu mais gosto, não fosse eu a profissional que trabalha aqui o redesenho, o alinhamento também aqui do negócio. Eu gosto de redesenhar a vida das outras pessoas, mas é como é que eu ia dizer, é um desafio para mim. Mas é um aprendizado muito grande, que tu Sim. dizes que é uma troca, não é? Porque nós, ao normalmente somos um espelho, não é? Sim, ao permitir-nos redesenhar-nos, alinhar-nos e expandirmos e etc., isto também é um bocadinho o meu trabalho, vamos ter um outro olhar e uma visão e outra empatia com o líder que nós estamos a trabalhar, no nosso caso, em áreas diferentes, mas isso permite-nos também termos aqui outra bagagem. Sim, sem dúvida, evoluir. Não é fácil, não, requer aqui superar alguns desafios, portanto, mas faz parte do processo. Ganhamos assim alguma maturidade emocional, inteligência emocional. Sim, tem que ser. E torna-nos melhores pessoas e melhores profissionais, acima de tudo. E aprender que nunca sabemos tudo e que há sempre espaço para evoluir. Alguma característica tua que te acompanhou em todas essas fases? Resiliência, porque é fundamental. O que é que te faz sentir verdadeiramente em casa? Sinto-me em casa. Quando estou com as pessoas certas. Quando podes ser tu mesma. Exatamente. É? Foi a leitura que fiz de ti? Sim, sim. Na tua resposta. Quando a vida acelera, o que é que te ajuda a voltar ao essencial? Viajar, parar. Às vezes menos é mais. Queres partilhar a importância disso? É um desafio nos dias que correm. É importante parar para este equilíbrio, sem dúvida. Não é fácil, mas fundamental. Às vezes é parar que vêm grandes ideias. Aliás, eu posso dizer e partilhar contigo que as maiores ideias do ponto de vista do meu negócio eu tive durante viagens, que foram transformadoras para aquilo que eu faço hoje, e até mesmo os meus livros. O Casa com Vida foi estruturado numa viagem. Portanto, às vezes é uma mudança de paradigma, o antes e o depois, porque nós nunca voltamos iguais. Certo, e também não é em constante movimento que vamos conseguir dar espaço à criatividade. Às vezes é preciso o vácuo. Sim. Às vezes é preciso o nada. Às vezes é preciso o preto, o escuro. E é nesse vácuo do nada que aparecem grandes ideias, grandes descobertas, porque é preciso descobrir-me a mim mesma, saber para onde quero ir, o meu caminho, para depois entregar da melhor forma, genuinamente ao mundo. Porque no fundo os livros e não só, é isso, é entregar o que nós temos e as nossas formações, portanto nessa área, o que é que temos para dar. No fundo é uma extensão de ti, nós já vamos falar sobre eles. Depois de tudo construíste até hoje, o que valorizas de forma diferente nesta fase da tua vida? Valorizo não fazer nada. Nada, eu nunca pensei que fosse tão bom. Eu antigamente achava que não fazer nada era uma perda de tempo, porque gostava
de me sentir ocupada, de ter a agenda cheia, de fazer milhares de coisas. Hoje em dia, o nada, para mim, é prazeroso. Dizer assim, não fiz nada e sentir-me cheia. Consigo sentir-me cheia a dizer não fiz nada. E acredito que há muito esse limite do ponto de vista das pessoas que pensam que alguém dizer isto ou é algo impossível ou não está a ser produtivo ou não está... Não, é espetacular não fazer nada. Aqui trouxeste duas vertentes diferentes, que é sentir-nos inúteis, que isso queres dizer que temos de estar sempre a fazer alguma coisa, mas isto depois vem de um lugar que poderíamos falar aqui, não é? Na psicologia, que tem a ver exatamente com isso, com estar sempre na ação, sempre... Não temos que ser sempre produtivos. Exatamente. Então saber parar também é produtivo? É produtivo e lá está, necessitamos, o nosso corpo, tudo, a nossa mente precisa disso, precisa desse vácuo, precisa desse descanso. Sim, precisa dessa pausa. Houve alguma situação que te fez perceber ainda mais o impacto real do teu trabalho? Sem dúvida, quando vi que as pessoas se transformaram, que existe um antes e existe um depois, e há determinados gestos e palavras que não são mensuráveis do ponto de vista financeiro. Portanto, já recebi sorrisos e lágrimas que não há nada que pague. Portanto, isso sim é o reconhecimento do meu trabalho e daquilo que fiz e daquilo que entreguei, sem dúvida. O impacto que tiveste nessas pessoas. O que é que gostarias que empresas, líderes e famílias compreendessem de uma vez por todas sobre bem-estar e qualidade de vida? Que se não olham para o conceito, comecem a olhar para os números, portanto, porque os números são claros, portanto, do ponto de vista da saúde e do bem-estar, que existem estudos fidedignos, apesar de existirem alguns estudos que muitas pessoas na área falam, mas estão desprovidos de referências, portanto é necessário discernir o que é o trigo e o que é o joio, porque nestas áreas existe tudo, mas quando se olha para números e para estudos fidedignos, os resultados são grandes e faz todo o sentido, quer do ponto de vista da saúde mental. Hoje em dia as empresas falam muito sobre saúde mental. Há aqui uma camada muito importante que, do ponto de vista da saúde, que tem que ser reavaliada e acreditamos que esses números vão continuar a crescer até 2030. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, essa vai ser a doença prevalente em 2030, mais do que qualquer outra doença cardiovascular, portanto até mesmo cancro. Há aqui uma necessidade de melhoria, de moldar paradigmas, esta literacia em saúde e bem-estar dos espaços e não olhar isto como algo supérfluo, que seja do ponto de vista do bonito e do belo. Não, é muito mais do que isso e que tem que ser visto de outra forma e, acima de tudo, por profissionais. Sim, ao fazê-lo que seja acompanhado de alguém. Porque um designer, um arquiteto que não tem a formação na área, portanto, continuamos no bonito e no belo, que não quer dizer que não faça falta, mas que existem outras camadas de informação que têm que ser equacionadas. Sim. Se tivesses que resumir todo o teu trabalho numa mensagem, qual seria? Boa vida. Olha, como o podcast se chama, que é o Vozes que Inspiram, através da tua voz que nos inspira hoje,
mensagem gostavas de deixar a alguém que procura mais bem-estar, equilíbrio, alinhamento, melhores resultados, mas nunca olhou verdadeiramente para o impacto do espaço onde vive ou trabalha? Olhar para o quarto, talvez dormir melhor, tem um impacto muito grande, portanto é por aí. Primeiro, o primeiro passo. Depois é continuar, portanto, a subir essas escadas, porque a transformação é tão grande que é impossível não querer voltar para trás. Portanto, as pessoas quando começam a sentir nelas os resultados é transformador e vão querer continuar esse processo. E porquê que não fiz isto antes? E é um pouco por aí, portanto, e porque é que eu não comecei e não fiz? Porque até mesmo do ponto de vista, falando aqui de várias perspectivas de como é que pode ser transformador. Estamos a falar de cancros, estamos a falar de diabetes, estamos a falar de saúde mental, estamos a falar, portanto, existe relação causa e efeito. A questão das hormonas de crescimento que tem impacto na fertilidade das mulheres. Portanto, muitas mulheres querem ser mães. Portanto, a questão do sono, dormir bem, qualidade de vida. Portanto, não é dormir mais, é qualidade de sono. E por ter qualidade de sono, o espaço, o quarto, é fundamental. Portanto, é por aí que as pessoas têm que ter consciência o quão impactante são os espaços. Que depois reflete nas empresas, não é? Como é que eu vou lá chegar, como é que eu estou, como é que eu me sinto e daí para aí fora. Por aí fora. Exatamente, sim. Hoje falamos de espaços, falamos de pessoas, da forma como os ambientes influenciam aquilo que sentimos, pensamos, decidimos, porque muitas vezes procuramos mudar os nossos resultados, a nossa energia, a nossa qualidade de vida, sem perceber que tudo isso pode começar no espaço onde nós podemos viver e trabalhar. Wanda, obrigada por esta conversa. Obrigada, Sofia. Obrigada a quem esteve desse lado.